Essa semana, o plenário Ulisses Guimarães deu lugar a 2 sessões do Congresso em que os parlamentares concluíram a análise do veto de Jair Bolsonaro a dispositivos da LDO para este ano. A votação da matéria, que começou antes do Carnaval, havia sido interrompida por falta de acordo entre Executivo e Legislativo. Acordo que finalmente foi anunciado nesta terça-feira pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, estabelecendo, em contrapartida à manutenção do veto, o envio pelo governo de 3 PLNs para regulamentar o orçamento impositivo. Mas os projetos, que eram esperados logo cedo pela manhã, só foram recebidos no final da tarde. Fui ao presidente Rodrigo Maia, aos líderes, e comuniquei o acordo de procedimento com os senadores com um fato concreto. Chegou o PLN 5h05 da tarde. Não tiveram tempo de analisar. E o regimento diz que tem que ter 5 sessões de prazo para emendamento e que tem que ser encaminhado para a CMO designar um relator, para dar um parecer, votar na CMO e trazer para o plenário. Nós não encerraremos essa sessão. Nós vamos manter o mesmo painel, vamos transferir para amanhã para a sessão do Congresso, de 14 horas. Antes disso, outros 4 vetos parciais haviam sido analisados e todos foram mantidos. O veto 47, a proposta que permite a constituição de sociedades de garantia solidária por micro e pequenas empresas para atuarem como avalistas em empréstimos. O veto 48, a MP que cria a modalidade de saque do FGTS. O veto 50, ao projeto que regulamenta o contrato de desempenho na administração pública. E o veto 54, a proposta que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por faculdades estrangeiras, o Revalida. Na quarta, retomada a sessão da véspera, o Congresso manteve o veto total ao projeto de lei que previa a denúncia pelo Ministério Público de crimes de lesão corporal leve contra vítima menor de idade ou incapaz. Mas a grande expectativa aqui no plenário ao longo da semana era saber se os parlamentares cumpririam o acordo costurado com o governo sobre o veto de número 52 a trechos da LDO. Cumpriram. O veto aos itens que tratam da prioridade de execução das emendas do relator-geral do orçamento foram mantidos por ampla maioria, 398 a favor e somente 2 contra. Já os pontos que previam a inclusão de despesas com órgãos como Embrapa, Fiocruz, IPEA e IBGE, entre as que não podem ser contingenciadas, foi derrubado, o que também fazia parte do acordo. Agora a expectativa é outra, saber como deputados e senadores vão se posicionar a respeito dos 3 PLNs que o governo enviou para regulamentar o orçamento impositivo. A semana que vem promete ser quente aqui no plenário, já que de um lado a oposição promete obstruir e de outro, aliados do próprio governo trabalham para desidratar o texto dos 3 PLNs. É preciso de forma fundamental e imperativa que tenhamos a coragem cívica nesse momento de rechaçarmos a semana que vem ou quando for, tiver o relatório da CMO. Nos 3 PLNs, o senhor presidente da República, em vários dispositivos, está mandando para cá aquilo que ele vetou. Ele fala uma coisa publicamente e manda para o Congresso Nacional aquilo que ele condena. O 7º e último veto apreciado essa semana pelo Congresso também foi muito debatido. Os parlamentares mantiveram o veto número 53, que derrubou 3 itens da medida provisória que instituiu o programa Médicos pelo Brasil, incluindo o item que permitia a faculdades particulares revalidarem o diploma de médicos formados no exterior. A polêmica foi tanta que dividiu até parlamentares do mesmo partido. O presidente médico defende universidade pública fazendo revalida para garantir um certame sério, qualificado, para que nós possamos acabar com esse negócio, presidente, de ter universidade nas nossas fronteiras aí, formando médico sem a menor qualidade. Não existe revalida light, não existe flexibilização da prova. Existe sim oportunidade para homens e mulheres que não tiveram dinheiro, R$8.000 no mínimo, para pagar uma faculdade de medicina no Brasil e foram para nossas fronteiras. Uma nova sessão do Congresso foi marcada para a próxima terça-feira para dar continuidade à análise de vetos presidenciais.